Olá pessoal, estou aqui hoje para comentar a prova da Unicamp, segunda fase de Biologia. Uma prova muito bem feita, né? A Unicamp mais uma vez manteve a sua tradição de fazer provas realmente que se prestam muito bem à avaliação, tá? Então uma prova que não poderia ser considerada fácil, havia questões desde nível médio de dificuldade até questões que exigiam um nível mais especializado de conhecimento, como aliás deve ser uma boa prova, né? Então, 8 questõezinhas de biologia, vamos a elas. Algumas vocês vão notar, como eu disse, mais fáceis e outras um pouco mais difíceis, tá? Então, primeira questão, a questão de biologia animal, que falava sobre os artrópodes, né? Mencionando que é o grupo mais numeroso do planeta, e entre eles a classe dos insetos, que passa a ser a classe também mais numerosa dentro do filo geral dos artrópodes, tá? Diz a questão que algumas estruturas foram relevantes para que os insetos conquistassem a terra firme e ocupassem vários espaços do planeta, passando a ter importância ecológica e influência na economia. Item A, indique 2 estruturas que possibilitaram a conquista do meio terrestre e explique por que elas foram importantes. Então, há inúmeras estruturas importantes aí, mas podemos destacar a presença do exoesqueleto, que os insetos compartilham com os demais artrópodes. Mas o exoesqueleto, além da função mecânica da sustentação, por isso esqueleto, não é? Possibilitando, por exemplo, a existência de apêndices articulados, como patas, antenas, etc. Além disso, também é uma camada impermeabilizante, né? Fornecendo a possibilidade do inseto ocupar, inclusive, amplos terrenos, ambientes secos do planeta, como os desertos áridos, tá? Em segundo lugar, podemos citar as asas. As asas, a aquisição da maior importância, quem não gostaria de ter asas, não é verdade? E essas asas são importantes que possibilitam não só a ampliação do terreno de ocupação das espécies de insetos, ou seja, a dispersão das espécies, como no terreno mais individual, né? Facilita tanto a defesa contra predadores, como também a diversidade dos hábitos alimentares, né? Desde predação, parasitismo, herbivoria, enfim. A diversidade de hábitos que as asas permitem é muito grande, tá? Então, exoesqueleto e asas, acho que seriam 2 menções muito boas. Item B, de que forma os insetos exercem influência ecológica e econômica? Nossa, sendo um grupo tão diverso, né, e tão grande, o número de itens que você pode citar é imenso. Então, vamos destacar aqui, em termos de influência ecológica, o papel que os insetos têm nas cadeias e teias alimentares é enorme, devido à sua abundância, né? Podemos citar também um papel importante como agentes polinizadores, né, nas espécies de vegetais selvagens, tá? Importância econômica, do lado positivo, a polinização para espécies vegetais que são produtos de venda para o homem, né, produção de alimentos, tá? Podemos citar também, do lado negativo, os insetos como fonte de prejuízo ao parasitarem tanto espécies de animais de criação, como espécies também de vegetais que são cultivadas pelo homem. Tá ok? Questãozinha, acho que até fácil, né, gente? Tá? Vamos então à questão 10, uma questão de ecologia, tá? Ele coloca então um gráfico para você analisar e o enunciado diz o seguinte: a distribuição de uma espécie em uma determinada área pode ser limitada por diferentes fatores bióticos e abióticos. Para testar a influência de interações bióticas na distribuição de uma espécie de alga, um pesquisador observou a área ocupada por ela na presença e na ausência de mexilhões ou ouriços do mar. Os resultados do experimento estão representados no gráfico abaixo. Então, observe o gráfico, nós temos aí 4 curvas, né? O gráfico fala em porcentagem da área coberta por algas em função do tempo, né? De agosto de 82 até fevereiro de 84. Curva A é a curva de crescimento da porcentagem de cobertura das algas na ausência de ouriços do mar e de mexilhões. Curva B, note a curva B, a presença de mexilhões, mas sem a presença de ouriços do mar. Então, a gente nota que os mexilhões afetaram a distribuição, né? A distribuição se tornou menor. A distribuição cresceu mais lentamente, tá? E, no mesmo tempo, não atingiu o mesmo patamar, ok? A curva C, com ouriços do mar, mas sem os mexilhões. Nota-se que o impacto que os ouriços do mar promoveram sobre a distribuição dessa alga foi enorme, né? A população ficou praticamente o tempo todo muito pequena, tá?
E quando se coloca a curva D, com os mexilhões, com os ouriços do mar, como era de se esperar, o que acontece? Claro que a população fica quase zerada, tá? Então, feita essa análise, vem as duas perguntas. Item A, que tipo de interação biótica ocorreu no experimento? Que conclusão pode ser extraída do gráfico quando se analisam as curvas B e C? Ora, aí você tem que ficar atento. Primeiro, as interações podem acontecer entre as espécies animais e as algas mencionadas e as espécies animais entre si. Entre os animais e as algas, a evidência é que ocorreu herbivoria, que alguns classificam como um tipo de predatismo, né? Ou seja, mexilhões e ouriços do mar comendo, se alimentando dessas algas. Ora, como mexilhões e ouriços do mar têm, então, uma mesma fonte alimentar, pode-se pensar também na interação de competição entre eles. Ok? Que conclusão pode ser extraída, a segunda parte ainda do item A, do gráfico quando se analisam as curvas B e C? Ora, certamente se percebe que os ouriços do mar apresentam uma eficiência ao se alimentarem dessas algas bem maior do que a dos mexilhões, né? A curva C mostra que com a presença dos ouriços do mar, a população das algas ficou bem mais reduzida. Tá ok? Item B, cite outros dois fatores bióticos que podem ser considerados como limitadores para a distribuição de espécies. Pessoal, todos os fatores bióticos, né, as chamadas também interações biológicas ou interações ecológicas, elas podem ser fator de limitação, desde as positivas até as negativas. Nós podemos citar aí duas negativas, o predatismo, né, e o parasitismo, por exemplo, como dois fatores. Mas quaisquer interações biológicas que você mencionou são válidas, tá? E não há necessidade de justificativa, né? É apenas para citar, tá ok? Então, uma questão legalzinha, né? Não tem grande nível de dificuldade, a não ser um certo poder de análise de gráfico, né? E de argumentação lógica. Próxima questão, questão número 11, uma questão sobre um tema que andou saindo na mídia, né, ao longo de 2011. Diz assim, a maior parte dos copinhos de café, copos de água e mamadeiras é feita de policarbonato com biosfenol A, substância que é liberada quando algum líquido quente é colocado nesses recipientes. O bisfenol A é um composto químico cuja estrutura molecular é muito semelhante à do hormônio estrógeno. A ingestão do bisfenol A pode resultar em alterações no ciclo menstrual e também causar alterações no amadurecimento sexual, principalmente em adolescentes do sexo feminino. 2 itens. Considerando a semelhança do bisfenol A com o estrógeno e sua presença em adolescentes, explique como o bisfenol A poderia influenciar no amadurecimento sexual desses adolescentes e no espessamento do endométrio no início do ciclo menstrual. Bom, pessoal, como ele mimetiza o efeito do estrógeno no corpo das pessoas, né? O aumento no nível do estrógeno levaria aqui à inibição da hipófise na produção do hormônio FSH, hormônio folículo estimulante. Por outro lado, traria sobre o útero um espessamento, uma estimulação ao espessamento do endométrio. O endométrio, então, ficaria mais espesso, tá? Isso poderia levar, inclusive, a uma endometriose, né? Uma inflamação do endométrio, tá? A maturação sexual, principalmente dos adolescentes femininos, né, poderia ser antecipada, né? O estrogênio é um hormônio que trabalha na produção de caracteres sexuais secundários e a sua elevação, a elevação da sua quantidade no organismo poderia então levar a uma antecipação da maturidade sexual, ou seja, a menina passaria a menstruar, não é? Com idade mais precoce do que a média da população. Ok? No item B, embora o amadurecimento sexual ocorra para meninos e meninas em torno dos 12 anos, no sexo feminino, a divisão celular meiótica começa muito antes e pode durar décadas. Quando esse processo de divisão começa no sexo feminino e por que essa divisão pode ser tão longa? Então, a meiose é um processo de divisão reducional que termina, né, está quase na finalização da gametogênese humana. Nas mulheres, a meiose começa meses de vida intrauterina, tá?
No período embrionário, então, o embrião feminino já começa a entrar no processo meiótico para produzir gametas. Porém, essa meiose é interrompida ainda na divisão 1, tá? E aí, então, quando a mulher nasce, amadurece, quando ela entra no período fértil, ela começa a, uma vez a cada ciclo menstrual, eliminar um ou um pequeno grupo de óvulos ainda imaturos, óvulos que ainda não completaram a divisão meiótica, ok? Essa divisão meiótica, portanto, foi interrompida antes da menina nascer e só foi reiniciada após o início da sua vida fértil, tá? Pergunta, então, a resposta dessa pergunta gira em torno desse conhecimento. Tá bom, gente? Vamos à próxima questão, questão número 12. Questão de fisiologia humana. Fala sobre o seguinte: a cirrose hepática é uma séria enfermidade que frequentemente surge do hábito de ingerir bebida alcoólica. O álcool pode alterar várias estruturas do fígado, como ductos biliares e as células produtoras de bile, além de causar acúmulo de glóbulos de gordura. A. Qual a importância da bile para o processo de digestão? E em que parte do tubo digestório a bile é lançada? Pergunta básica. A bile tem como efeito a emulsificação de gorduras, o que vai facilitar a posteriori a digestão enzimática de cada molécula de gordura por efeito das lipases, né? Pancreática e produzida no próprio intestino. Tá? Parte do tubo digestório a bile é lançada, aonde? Lá no duodeno, né? O comecinho do intestino delgado. Fácil. B. Outra função realizada pelo fígado é a produção e armazenamento de glicogênio. Espera-se que esse processo ocorra depois de uma refeição ou após um longo período de jejum? Qual a importância do armazenamento do glicogênio? Então, veja só, o glicogênio é uma reserva, né, de polissacarídeo. O glicogênio é um polissacarídeo insolúvel. Quando nós ingerimos, fazemos uma refeição rica em carboidratos, uma parte da glicose, né, que entra na circulação sanguínea por absorção, é então reservada pelo fígado e polimerizada em moléculas de glicogênio que são então reservadas. Tá? No período entre as refeições, né, depois de um jejum razoavelmente prolongado, esta reserva então é mobilizada. E o processo ocorre ao contrário. As moléculas de glicogênio são então hidrolisadas, né, e a glicose lançada na circulação sanguínea. Com isso, você regula a taxa de glicemia, né, evitando que haja grandes variações na glicemia, que é a riqueza de glicose no sangue, mesmo no intervalo entre as refeições. Então, o processo que ocorre, né, de armazenamento do glicogênio, o que ele pergunta na primeira parte do item B, processo que ocorre logo após a refeição. Importância do armazenamento do glicogênio: constituir uma reserva de glicose para preservar a taxa glicêmica constante, razoavelmente constante, mesmo no intervalo entre as refeições, ou após um período razoavelmente prolongado de jejum. Tá ok? Questão básica, né? 13ª questão, questão de biologia celular. As funções das células estão relacionadas com sua estrutura e com sua atividade metabólica. Apresenta-se abaixo uma tabela em que estão discriminadas em porcentagens as extensões e membranas de algumas organelas de duas células, A e B, provenientes de dois órgãos diferentes. Então, a tabela fala sobre membranas de retículo endoplasmático rugoso, retículo liso, Golgi, mitocôndria, membrana externa e membrana interna da mitocôndria. Obviamente, né, você vai ter que fazer uma comparação, você já imagina isso e é isso mesmo que vai ter que acontecer. A. Compare os dados das células A e B, em qual delas predomina a atividade de destoxificação e em qual predomina a atividade de secreção. Justifique. Destoxificação é a metabolização, ou seja, a retirada do sangue e a modificação química, né, de moléculas tóxicas. Isso ocorre principalmente no fígado. O que as células do fígado usam para fazer essa destoxificação? Usam fundamentalmente o retículo endoplasmático liso, tá? É a organela mais envolvida nesse processo. Ora, a célula A apresenta retículo endoplasmático liso, superfície de membrana de retículo liso, bem maior do que a célula B, evidenciando então que se trata desta célula a encarregada dessa função. Secreção celular é exportação de moléculas elaboradas pela célula para o meio externo da célula, onde vão desempenhar alguma função.
tá? Vão ajudar a resolver algum problema aí de sobrevivência, regulação, etc. Tá? Ora, duas organelas envolvidas nisso. Primeiramente, o complexo golgiense, né? Também chamado complexo de Golgi, que armazena, muitas vezes finaliza e exporta para fora da célula essa secreção. E muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes essa secreção é de natureza proteica. E as proteínas secretivas, elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. E a célula B, como você vê, mostra justamente uma riqueza maior de membranas, tanto do retículo rugoso, como também do complexo de Golgi. Célula B ligada, então, à secreção. Tá ok? Esse item também é um item tranquilo. B. Experimentos bioquímicos realizados com os dois tipos celulares mostraram que a célula A apresentava metabolismo energético mais elevado do que a célula B. Como o resultado desses experimentos pode ser confirmado a partir dos dados fornecidos pela tabela. Olha, pessoal, qual é a organela relacionada com produção de energia em larga escala na célula? São as mitocôndrias, né? E a célula B, a célula A mostra maior superfície de membranas mitocondriais. Com maior riqueza de mitocôndrias, ela está apta a produzir maior quantidade de energia através da respiração aeróbica, né? Que é o processo de oxidação de moléculas orgânicas que a mitocôndria pode realizar. Tá ok? Então, uma questão de biologia celular vai a um certo nível de detalhe, mas, né, sem instinto assassino. Tá? Questão de nível médio de dificuldade. Questão número 14 é uma questão que envolve conhecimentos de genética e rudimentos de evolução das espécies. Então, fala sobre uma doença, vamos ver aqui o enunciado. A anemia falciforme é uma doença genética autossômica recessiva, caracterizada pela presença de hemácias em forma de foice e deficiência no transporte de gases. O alelo responsável por essa condição é ele chamou de HBS, que codifica a forma S da globina beta. Sabe-se que os indivíduos heterozigotos para HBS não têm os sintomas da anemia falciforme. Apresentam uma chance 76% maior de sobrevivência à malária do que os indivíduos homozigotos para o alelo normal da globina beta, alelo HBA. Algumas regiões da África apresentam alta prevalência de malária e acredita-se que essa condição tem influenciado a frequência do alelo HPS nessas áreas. Então você viu que o HBS é um alelo, né, que produz uma hemoglobina anormal, que reduz a taxa de sobrevivência das pessoas de maneira muito acentuada, considerado aí um alelo letal, tá? Mas pessoas heterozigotas não expressam esse gene, ele se comporta como recessivo, né? Mas, ao mesmo tempo, pessoas que são heterozigotas têm 76% maior chance de sobreviver à malária do que as pessoas homozigotas para o alelo normal. Então, no item A, o que ocorre com a frequência do alelo HBS nas áreas com alta incidência de malária e por quê? Malária passa a ser, então, o quê? Passa a atuar como um fator seletivo de pessoas heterozigotas, tá? Pessoas heterozigotas tendem a sobreviver mais do que pessoas homozigotas normais. Resultado, frequência do alelo HBS tende a aumentar nessas populações. Tá? B, o heredograma abaixo se refere a uma família com um caso de anemia falciforme. Qual a probabilidade do casal em questão ter outro filho ou filha com anemia falciforme? Explique. Então, observe aí o heredograma. É um heredograma muito simples, de 2 gerações, pai, mãe e 5 filhos. Tá? Pai e mãe normais, né, sem anemia, um dos 5 filhos teve anemia falciforme. Para ter anemia falciforme, ele tem que ser o quê? Homozigoto em relação ao alelo HBS. Ora, esse casal só poderá ter filhos homozigotos sendo heterozigotos para esse alelo. Se ambos são heterozigotos, a probabilidade de gerar qualquer filho ou filha, seja o primeiro, o segundo, o terceiro ou o enésimo, com anemia falciforme é 1/4, ou seja, 25%. Tá ok? Questão básica, né, genética mendeliana, envolvendo basicamente a primeira lei de Mendel. Tá? Questão 15, questão conceitual, fala sobre uma doença bem conhecida em boa parte do mundo tropical, que é a malária. Malária é a principal parasitose dos países tropicais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, há mais de 200 milhões de casos de malária a cada ano. 200 milhões.
e 500 mil deles ocorrem no Brasil, 500.000 por ano no Brasil. Até hoje, a principal forma de combate à malária consiste no controle do vetor de seu agente etiológico. No entanto, em estudo publicado na revista Science, em setembro de 2011, cientistas anunciaram que vacinas produzidas a partir de células inteiras do agente causador da malária, depois submetidas a uma dose letal de radiação gama, deram bons resultados em estudos preliminares realizados, inclusive com humanos. Qual o agente causador da malária e qual o seu vetor? O agente causador da malária é o protozoário do gênero Plasmodium. Não é? O seu vetor costuma ser o mosquito do gênero Anopheles, lembrando a fêmea, que tem o hábito de se alimentar de sangue. Não é? O macho não. Fácil, conceitual, puro e simples. B. Qual a importância do tratamento das células dos agentes causadores da malária com dosagem letal de radiação? Como as células mortas podem agir como vacina? Embora as células estejam mortas e, portanto, ao serem inoculadas no organismo da pessoa vacinada, não podem se multiplicar e assim não vão originar a doença, elas preservam moléculas da sua constituição que funcionam como antígenos, moléculas peculiares a esses protozoários e que iniciam no corpo humano a produção de anticorpos específicos, não é? Que vão então serem produzidos uma primeira vez, resposta imune primária. Esta capacidade será então armazenada no corpo, não é? Através de células de memória, e a partir do aparecimento de novos agentes etiológicos, né, do mesmo protozoário, o organismo então já passa a exibir uma resposta imune secundária, né? Uma resposta imune muito mais eficiente, muito mais intensa do que a primária. Esse é o fundamento da atuação das vacinas. Tá ok? Células mortas agem como vacina porque carregam em si moléculas que são antígenos peculiares a esse agente etiológico. Ok, pessoal? Pergunta que mistura, então, um pouco de zoologia, não é? Com um pouco de biologia celular, especificamente imunidade. E a última questão, questão 16, essa é uma questão que exige um nível mais específico, mais aprofundado de conhecimento, não é? Os esquemas 1 e 2 abaixo mostram as etapas da expressão gênica em dois organismos distintos, um procarioto e outro eucarioto. Então vamos dar uma analisadinha no esquema. Esquema 1, à sua esquerda vê DNA transcrito para RNA e em seguida a tradução para o peptídeo. Etapa 1, transcrição, etapa 2, tradução. Tá? Esquema 2, DNA transcrição para o RNA, processo 3, tá? RNA, processo para RNA maduro, onde se percebe o seguinte, a área em claro foi eliminada. E esse RNA maduro, então, relacionado à tradução, à produção do peptídeo, tá? Como você vê aí no nosso esquema, tá? Indique com justificativa qual esquema se refere ao eucarioto. Em qual ou quais compartimentos celulares ocorrem as etapas indicadas por 1 e 2 no esquema 1 e as etapas 3 e 5 do esquema 2. No esquema 2, nós temos o processamento do RNA, também conhecido como splicing, tá? De RNA, onde um setor já marcado no DNA, conhecido como intron, é eliminado no processamento para o RNA maduro, tá? A partir de então, esse RNA maduro remanescente, com um trecho já eliminado, processa a tradução no peptídeo, ok? Esse processo é exclusivo dos eucariotos, nos procariotos ele não acontece. Portanto, podemos dizer que o eucarioto se refere ao processo, ao esquema número 2, procarioto, esquema número 1. Compartimentos celulares que ocorrem as etapas indicadas por 1 e 2 do esquema 1, ora, nas células procarióticas, bactérias, não há nenhum outro compartimento no seu citoplasma. Tanto 1 quanto 2 ocorrem no citoplasma. E no esquema 2, nós temos células eucarióticas, a transcrição e o splicing, né, o processamento, etapas 3 e 4, ocorrem no núcleo, enquanto que a tradução ocorre no citoplasma. Então, 3 no núcleo, 5 no citoplasma. B, a remoção diferencial de introns do RNA mensageiro pode resultar na produção de diferentes peptídeos. O que ele quer dizer com remoção diferencial? Que a gente chama de splicing alternativo. Né?
diferentes regiões do DNA marcadas como introns, né, em diferentes células. Tá? Isso enseja o quê? Que os RNAs maduros sejam diferentes em diferentes células a partir de um mesmo segmento do DNA processado de maneiras diferentes. Tá? Com RNAs maduros alternativamente diferentes, você pode processar peptídeos diferentes a partir de um mesmo segmento geral de DNA. Ok? Então, a pergunta, qual das etapas indicadas nos esquemas corresponde ao processo de remoção de introns? 4. Simples. Explique por que a remoção diferencial de introns pode acarretar a produção de diferentes peptídeos. Então, é isso que eu expliquei com o título de splicing diferenciado. Diferentes introns no mesmo segmento do DNA geram diferentes RNA maduros com diferentes sequências e bases nitrogenadas que são traduzidas em diferentes peptídeos. Esse é um dos processos fundamentais que assegura que o mesmo genoma pode, em diferentes tipos celulares, ter expressões diferentes, né? Produzir peptídeos diferentes, controlar funções diferentes, enfim, ter funções bioquímicas diferenciadas. Tá ok? É isso, pessoal. Então, espero que você tenha realizado uma boa prova, né? E que você tenha sucesso nesse vestibular da Unicamp e nos demais vestibulares que você prestou. Grande abraço, um feliz 2012 para todos. Até mais.